Jesus te ama, irmão. Por isso você está aqui hoje. Amém? Estou sentindo o poder da presença de Deus muito forte aqui. Aleluia. Eu acho que eu falei errado, 39. Desculpa, irmãos, 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mais uma vez, todos juntos. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Diga aleluia. Curve a cabeça nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos para devolver ao Senhor a glória, a honra, a exaltação para todos sempre. O Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a exaltação neste lugar. Que possamos cada dia diminuir e o Senhor crescer, e o nome do Senhor ser glorificado e magnificado perpetuamente e poderosamente neste lugar, e o nome do Senhor seja adorado aqui. As palmas para o Senhor. Diga aleluia. Abra comigo Hebreus capítulo 4, versículo 12. A importância da palavra de Deus. É por isso que Satanás luta para você não ler a palavra. Por isso que ele coloca cansaço de você ler a palavra. Ele coloca desânimo para você não ler a palavra. Satanás, ele luta todas as horas contra nós, todos os momentos contra nós. Esta noite, claramente, estava indo para deitar e orando a Deus, e comecei a cair no sono, e de repente destampei na minha frente uma obra satânica contra mim. O Senhor mostrou um espírito diabólico contra mim, e contra mim não somente, contra a obra de Deus aqui. E quando eu fechei os olhos e rapidamente tive aquela percepção daquele vulto ali, abri os olhos e repreendi no nome de Jesus, e estourou como uma bolha. Pum! O poder do nome de Jesus e as sagradas escrituras é que garante o crente estar em pé na presença de Deus. Aleluia. Sem a palavra de Deus é impossível mantermos em pé, porque todos nós somos caídos. É Deus que é glorificado e exaltado, e é Ele que nos permanece em pé. Diga aleluia. Diga, creia nisto. Está mais novo que eu? Coloque de pé comigo, irmão. Hebreus 4:12. Quantos estão mais novos que eu aqui? Hã? Todos aqui. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Diga aleluia. Repete comigo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga, viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Diga aleluia. Podeis sentar agora, queridos, em nome de Jesus, amém? Voltando para o texto, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Abra comigo Evangelho de João, primeiro, capítulo 1. No versículo 1, no princípio era o verbo, todos juntos,
Todos juntos. No princípio, o verbo. E aí? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E quem é o verbo? A palavra. E a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Diga glória a Deus. Bata as palmas para o Senhor nesta noite. Aleluia. No princípio era o verbo representa a palavra. O verbo estava com Deus, que é Jesus, que é a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra e Jesus é uma coisa só. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o Senhor e Salvador. Sem a palavra de Deus, não tem como nós nos mantermos na presença de Deus. Evangelho de João 5 diz que nós temos que examinar as Escrituras, não fala para ler as Escrituras como um jornal, mas examinar as Escrituras. A leitura no Espírito é uma coisa, e leitura rapidamente é como ler jornal. Quando abra o Salmo 1, o que diz o Salmo 1? No versículo 2 do Salmo 1, antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei, lê dia e noite. Lê, medita dia e noite. A palavra meditar é colocar dentro do teu coração que está aqui dentro. Meditar é ter o tempo para entender o que as Sagradas Escrituras diz, versículo por versículo e capítulo por capítulo. A palavra do Senhor, ela é subdividida em vários dons em cima dela. Existem ramificações da palavra de Deus que nos levam em dimensões que você nunca imaginou alcançar. Você lê um versículo da Bíblia e Deus te leva no Velho Testamento, relação àquele versículo. Deus te leva no Novo Testamento e nos mostra a palavra dele é perfeita. E a Bíblia nos fala e nos revela que nós devemos examinar as Escrituras, significa meditar nas Escrituras, e quando você examina, vírgula por vírgula, e vai passando, vai entendendo, vocês vão cuidar, ter nelas a vida eterna. E Jesus está dizendo, e esta palavra aqui de mim que testifica, se cumpre lá em João capítulo 1, versículo 1, que o verbo se fez carne, e o verbo habita hoje no meio de nós. O verbo era Deus, e o verbo é Deus. A palavra é Deus, a palavra era, é e há de ser. Diga glória a Deus, aleluia. A palavra. Evangelho de Mateus capítulo 4, Jesus rebate Satanás na palavra, está escrito. Toda vez que o acusador vier te acusar, você fala, está escrito. Ah, Rogerinho lá do mundo, lá o Rogerinho, quem sabe, lá da cachaça, lá da prostituição, você fala assim, irmão, eu sou lavado e remido hoje pelo sangue de Jesus. Aquele era, não é mais. Toda vez que Satanás vier te acusar e apontar o dedo do teu passado, vocês dizem, meu passado não pertence mais a mim, Jesus já lavou do seu sangue, e nós somos purificados pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Olha para o irmão e diz, não deixa ninguém acusar, porque o passado não pertence mais a você. Nós somos novas criaturas em Cristo quando aceitamos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador. As coisas velhas se foram, Deus fez tudo novo. Deus não joga em rosto o tempo do teu pecado, do teu passado, porque Ele pesca, aleluia, e joga para o mar do esquecimento. O Senhor pega o teu pecado e o meu pecado que nós fazíamos no passado e joga para o mar do esquecimento, nos lavando e purificando com o seu precioso sangue. A Bíblia fala que deve meditar na palavra dia e noite, porque sem a palavra de Deus, a sua mente fica vulnerável a Satanás entrar. Literalmente, quando você deixa de ler a Bíblia, Satanás começa a querer entrar no seu corpo.
Ele começa a tentar entrar na sua mente, começa a falar assim: você está acreditando nessa palavra deste homem que está pregando para você? Você crê na Bíblia Sagrada desse Jesus que já morreu e ele não ressuscitou? O diabo fala: ele não ressuscitou não, mas a Bíblia fala que ele ressuscitou dentre os mortos, e nós temos que acreditar no que está escrito. Irmãos, por quantas vezes eu lendo a Bíblia Sagrada, o diabo tentava entrar na minha mente e falar assim: isso aqui não é verdade. E quando vem esse ataque, você fala: está repreendido, bate em retirada e sai. Não dê lugar a ele. Satanás começa a colocar no teu coração que você está esforçando demais para o reino de Deus e nada está acontecendo na tua vida. Isto é com alguém que está aqui hoje, o Senhor está mandando falar. Eu estou fazendo e nada acontece com a minha vida. Você não faz para o homem, você faz para Deus. E o que faz para Deus, Ele jamais deixará de recompensar os teus servos. A Bíblia fala: nesta terra 100 vezes mais, e na eternidade 100 vezes mais. É promessa do Senhor para aquele que deixa pai, mãe, mulher e filhos. O Senhor honra. É a Bíblia. Está escrito. Deixe pai, mãe, irmãos e siga-me. Quem pega a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quem olha para as dificuldades, Senhor, as dificuldades, não está apto para o reino de Deus, porque temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Satanás vai tentar roubar a sua salvação quando você para de examinar as Sagradas Escrituras. Examinais as Escrituras, porque são elas, Jesus está dizendo isso, não é qualquer um, Jesus está dizendo, são elas que de mim testificam. Jesus fez em Mateus 4 do deserto, a tentação no deserto, está dizendo para Satanás: está escrito. Quando o diabo viu que a primeira e a segunda tentação não teve jeito, ele usou a Bíblia Sagrada contra Jesus, no Salmo 91, versículo 10 em diante. Ele usou a própria Bíblia contra Jesus e falou assim: mas também está escrito que o Senhor pode se atirar daí, que terá anjos para trabalhar o teu respeito. Jesus também falou assim: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor rebateu Satanás na palavra. Quando o diabo não tem jeito contra mim, contra você, ele vai usar a própria Bíblia contra nós, distorcendo a palavra de Deus contra nós, e você repreende ele porque você conhece as Sagradas Escrituras. Há muitas pessoas que estão desanimando no meio do caminho, há muitos desviando e não voltando mais para o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: não faça isso. Jesus está às portas para o grande dia do arrebatamento da igreja. Nós temos que alicerçar na palavra de Deus profundamente. Diga aleluia. Voltando para o texto em Hebreus 4:12, autor desconhecido, imagino que seja Paulo, mas é um autor desconhecido pela Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, é viva e eficaz. A palavra de Deus, eu já vi pessoa ser curada na hora. Quando eu abri e li um versículo bíblico, Deus curou uma pessoa na minha frente, na hora. Porque se curasse uma semana depois, um mês depois, até eu falaria assim: Senhor, foi coincidência, ele passou um benguê na perna, na coluna e foi curado. Mas foi na hora, o calor do poder de Deus desceu na coluna do homem e curou ele na minha frente na hora. Foi a primeira experiência que o Senhor me deu com cura divina. Quando eu li a palavra, Deus operou na hora. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que é viva? Fala assim: é vida, é viva, é real, é verdadeira, eficaz, porque produz efeito. Certa feita, o Dr. Tel Osborne, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, ele era estranho, tinha uma barba assim, um cavanhaque grande, ele era muito estranho o jeito dele, um cabelo grande, mas um servo de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Dr. Tel Osborne chegava na Índia, ele não pregava a Bíblia toda, Deus ordenava ele pregar só o Novo Testamento, só, e Atos dos Apóstolos, somente. Mateus, Marcos, Lucas, João
e Atos dos Apóstolos, não pregava mais nada, só o Senhor ordenava. E quando ele lia a palavra de Deus, apenas lia a palavra de Deus, milagres na Índia extraordinários o Senhor operava. Ele falou: o Senhor não precisa de mim, só eu ler a palavra que ele faz. E quando ele lia a palavra, o Senhor testificava que aquele servo que estava pregando era verdadeiramente um servo de Deus. Mas tudo tem o seu tempo e a sua hora. Deus quer usar eu e você no seu tempo e na sua hora, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e a forma que Ele quer. Diga aleluia. O Dr. Telo Osborne, já contei aqui 1 milhão de vezes, que ele preparou e foi para a Índia, ficou, no lugar de ficar 5 anos, ficou 10 meses. Ele começava a orar pelo indiano, não acontecia nada. Ele 3 dias de jejum e consagração, orava: o Senhor vai curar, e não curou nada. Aí chegaram os indianos para ele: o que é que o seu Deus faz? Porque aqui nós temos milhares de deuses. O que o seu Jesus tem operado aqui? Nada. A doutora Leomorris foi embora triste, passou os 10 meses, voltou com a Deise, a sua esposa, voltou para os Estados Unidos, e ali ficou 14 anos na presença do Senhor, e não desviou, e buscou, mas sempre na cabeça dele: por que Deus não me usou na Índia? Passados 14 anos, o Espírito Santo falou assim: agora chegou a sua hora e a sua vez de ir para a Índia, porque agora eu vou te usar. Ele em jejum, em consagração no porão, o Senhor falou com ele: agora prepare as malas, você e a Deise, e vão para a Índia. Ele falou: eis-me aqui, Senhor. Em oração o Senhor falou com ele, ele tomou a decisão e falou: vou comprar passagem. Comprou passagem e foi para a Índia. Quando ele lia só os evangelhos, as curas aconteciam. Depois de 14 anos, perseverante, era um bom obreiro na igreja, era um homem usado na igreja, mas Deus não queria ele como pastor da igreja. Deus tinha um projeto maior do que pastor, um projeto evangelístico de ganhar almas, não desqualificando o pastor que fica local, que cada um tem sua chamada, e o dele era missionário, ganhar almas. Depois de 14 anos, Telo Osborne só pregava o Novo Testamento e Atos dos Apóstolos, sinais, prodígios, maravilhas, na hora, e os indianos levantando a mão: eu quero agora este seu Jesus. Aleluia, as palmas para o Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito, espiritual, e também penetra nas juntas e medulas, física. E é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos de nos tratar. Todas as vezes que pegamos a Bíblia para ler a Bíblia, no meu caso, as minhas mãos pegam fogo, literalmente, fogo. A Bíblia Sagrada, existe um poder na palavra extraordinário, porque quando você está lendo a Bíblia, a presença do Senhor, ela é forte em nós. Agrada a Deus, se você pode contemplar e sentir a presença dos anjos ao redor, quando você começa dentro da sua casa a meditar nas Sagradas Escrituras, você pode talvez não ver, não enxergar, mas ali estão os anjos ao teu redor. A palavra de Deus tem efeito para onde for enviada, ela é viva e eficaz. Fala para você assim: não deixe Satanás colocar dúvida no teu coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela produz efeito e é soberana. Eu posso pregar 1 milhão de vezes o mesmo versículo, Deus me usará 1 milhão de vezes diferente. A palavra é viva. As palmas para ele, diga aleluia. E não há nada oculto para o Senhor na sua palavra. Os dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante, há os 9 dons espirituais, diga 9. E o 7º dom, discernir espírito, mas o primeiro dom é a palavra da sabedoria do conhecimento. Vê para mim, irmã, 1 Coríntios 12, 7 em diante. A palavra da sabedoria e do conhecimento e da ciência. Vamos lá, a primeira palavra que é? Primeiro dom que Deus distribui quando você começa a ler a Sagrada Escritura e aprofundar nela, Deus dá o dom da palavra, a palavra da, primeiro, da sabedoria, que é o mesmo conhecimento, sim ou não?
Sim ou não? Sabedoria e conhecimento é o mesmo, Ricos? Sim ou não? Sim. A outra palavra dá? Espera aí, me ajuda aí, irmãos. Qual que é a primeira aí? Palavra da sabedoria. Segunda palavra da ciência. Ciência e sabedoria é a mesma. Ciência e conhecimento é o mesmo. Amém? Tem Bíblia que fala conhecimento, outras falam ciência. Amém? O senhor está ciência? Ciência e conhecimento. Esses dois primeiros dons que Deus distribui para os servos dele que buscam a palavra de Deus é te aprofundar na palavra da sabedoria e do conhecimento. Você tem que estar dentro da palavra, e dentro da palavra Deus, através de um versículo bíblico, vai te levar na Bíblia inteira. É dom, diga aleluia. Mas tem dom que não é natural, ele é desenvolvido no Senhor. Exemplo, Deus me usava no começo do ministério só em maravilhas e sinais e curas, mas não tinha o dom da palavra. Buscava, mas não tinha o dom de ensino. A partir do momento que comecei a desenvolver no Senhor, Senhor, eu preciso ensinar a tua igreja, que eu não posso ficar pegando pastor de uma igreja, de outra, para ajudar a ensinar o povo. Dá para mim o dom, Senhor, porque eu preciso de ajudá-los. Aí comecei a aprofundar na palavra, o Senhor começou a dar o dom da ciência e do conhecimento, da sabedoria. É um dom. Deus sempre respeitará o seu limite. Eu não acredito de ministrar curas, o Senhor nunca te usará em curas. Deus quer que você tenha fé, tudo que está escrito aqui dentro para a sua vida, Ele quer te usar como instrumento, diga aleluia. Eu perguntei esses dias para o Senhor Ricos, por que Tomé não era usado em nada, Senhor? E por que Pedro era usado? Porque, em primeiro lugar, Pedro ele tinha ousadia no Espírito, e você vê a Bíblia Sagrada, Pedro em jejum e oração. A Bíblia não fala que Tomé estava em oração. Podia estar em oração junto com Jesus, mas sozinho. Tomé ficou a noite toda em oração com Jesus, você não vê. Escute bem isso. Deus te dá os dons para você desenvolver, Deus te dá a palavra dele para você deslanchar nela, mas você tem que ser humilde e falar, Senhor, eu preciso deste dom para mim. E quando você é capacitado dos dons dele, você apenas lê um versículo e Deus te leva na Bíblia inteira. Diga, Ele faz isso. As palmas para Ele. Hoje não temos muita necessidade de Deus me usar só em dom da sabedoria e da ciência, porque temos mestre da palavra aqui na igreja. Tem o pastor Carlos, tem um dom de ensinar também, o Ricks tem um dom mais profundo para ensinar, o pastor Aires também tem um dom da ciência e da sabedoria para ensinar, e o meu é mais de ministrações, mas também o Senhor usa quando quer na palavra. Entende o mistério, irmãos? Aleluia! Se hoje tivesse que começar um ministério sozinho, seria muito difícil, mas não passaria vergonha, porque o Senhor tem dado os dons para nós deslancharmos nele. Pegar um instrumento e tocar, louvar e pregar não é dificuldade para mim, porque Deus deu o dom, diga aleluia. E eu fui muito criticado em outras igrejas, quando eu tocava, pregava pregava, tocava e louvava, e muita gente ficava, ciúme. Tempo atrás estava em determinada igreja, comecei a pregar, tocar violão e louvar, e atrás de mim só vi os olhos desse tamanho. O Senhor falou assim, espírito de inveja. Só o pastor que falava comigo, pode descer a lambada e prega a palavra, canta, louva, faz o que Deus mandar. Aí eu aproveitava e aqueles olhos atrás de mim, de ódio. Dons. Tem os dons naturais que Deus te usa, e tem os dons que você pede a Ele e desenvolve na sua vida, diga aleluia. Diga, você tem que ser mais ousado do Espírito, irmão, não seja igual o Tomé, amém? Mas seja crente para crer o que Deus tem na sua vida, Deus operará, amém, aleluia, bata as palmas para Ele, vamos orar, quantos querem orar? Agora imagina pregando na rádio, segunda, quarta e sexta, você poder repetir uma mensagem, ó. Vamos falar, se é fácil pregar, tá bom. Um dia você prega bonitinho aqui, prega a semana toda sem repetir mensagem.
Sair daqui para Belo Horizonte, pregar lá, depois eu vou lá para Goiânia e prego lá, mas eu prego a mesma mensagem em todos os lugares. Agora eu quero ver você pregar na sua igreja as mesmas mensagens. Eu vou pregar Mateus hoje, mas amanhã vai ter Mateus de novo. Como é que vai fazer? Só se for pelo Espírito Santo. Se não for, você vai se enroscar. Diga aleluia. Pregava na rádio segunda, quarta e sexta, não podia repetir sermão, e embora que o Senhor usava várias vezes o mesmo versículo, às vezes, e de uma forma diferente. Sim, Deus tem poder para isso, mas repetir fica vergonhoso, às vezes sim. Fala, esse cara está sem mensagem, ele não conhece a Bíblia. Diga assim, o Senhor quer desenvolver através de você os dons ministeriais. Creia nesta palavra, segura aí e fala, eu creio. Mas tem que pedir a Deus também. A palavra de Deus é viva e eficaz, e nós tomamos posse desta palavra, porque esta palavra é que faz eu aceitar Jesus e ir para o céu com Ele, Ele ser o meu Salvador, e eu crer. Agora, se eu parar de ler esta palavra, dúvidas vão tomar conta do meu coração, porque a palavra do Senhor se renova cada manhã, a Bíblia diz. Se nós pararmos de ler a Bíblia, irmãos, vai vir tanta seta na tua mente, que você desvia da presença de Deus. A palavra de Deus é poderosa todos os dias da nossa vida. Muitas pessoas começam a morrer espiritualmente que param de ler a palavra. Aí eu te pergunto assim, na pandemia, muita gente parou de ler a palavra, e era o momento mais que tinha que ler a palavra, era na pandemia, porque estava em casa, não fazia nada, tinha que ler a Bíblia. Nós não podemos morrer espiritualmente. Nós não podemos deixar Satanás nos vencer com as coisas do mundo, mas nós temos que buscá-lo de todo o coração nesta noite. Amém? Dá um sorrisinho para o seu irmão lá, fala assim, está entendendo, irmão? Vamos orar agora? Coloque de pé comigo em nome de Jesus. Está até difícil para levantar, né, irmãos? Diga glória a Deus. Hoje é feriado, irmãos. Hoje é feriado. Fala para o irmãozinho assim, anima-te.